Eu vou fechar as outras duas. Eu já fechei pra dentro. A da cozinha eu não fechei, não, porque eles vão precisar dela. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20:21. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma live missionária da Igreja Presbiteriana do Jardim Vitória, igreja aqui em Belo Horizonte. Mais uma vez, nós temos o privilégio de ter um bate-papo com missionários amigos, gente que tem muito a compartilhar conosco, do nosso crescimento pessoal, para nosso movimento missionário. E a gente quer dar as boas-vindas aqui aos missionários Ibijara e Patrícia. Vou pedir para que eles sejam colocados aqui em tela conosco. Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, a paz, irmão. Boa noite, graças a Deus. Que bom, A paz, é uma alegria graças muito a grande Deus, para a né? gente Eu vou recebê-los. igualmente, é um privilégio enorme estar falando com vocês, é uma alegria, né? É um momento muito especial. Quem gosta de missões é algo maravilhoso, né? Compartilhar sobre missões. Bom, É eu vou verdade. falar com a minha família. Amém. Vamos lá, vamos mostrar para todo mundo essa família linda. Vamos chamar aqui a Patrícia. Cadê a Pati? Olha, eu me programei o dia inteiro para chegar aqui na live e falar o missionário Ibijara e a missionária Patrícia, mas eu acho que vai sair Bira e Pati a live inteira. Oh, meu Deus! Quem chegou aí? Eu acho que está no mute, Bira. Eu acho que vocês estão sem microfone aí. Dá uma olhadinha aí, vê se você consegue mexer no microfone. Eu acho que ele está mutado. A gente não consegue te ouvir. Estou Acho que tentando aqui. Agora sim. Agora sim. Agora parece que o vídeo deu uma travada. Isso, agora acho que vai. Tudo bem?
Tá. Essa é a Caris, e a Paty. Certo? O que que ela falou? Não consegui entender. A Caris, ela já vai sair da cena, recém a cavalo. Ah, quantos aninhos a Paty tem? Quantos aninhos? Não tem cavalo agora. Eu vou apertar a Caris, que ela já vai sair de cena daqui a pouquinho. Mas A Caris quantos tem aninhos? 2 anos. Assim. Filha, não precisa chorar. Olha lá, titia. Tem um monte de gente. Faz assim, a Caris tem 2 anos. Tá bom. E a cara do Depois a pai? gente pode falar mais da Caris. Eu já volto. Ok. Fica à vontade, irmã. Ah, Então, meu sim, querido, ela vai, conversa. ela vai sair, vai ficar na classinha dela, enquanto a gente... Certinho. Foi muito bom Tá. conhecê-la. Vamos começar, então, o missionário Ibijara, pela sua história. A gente está todo doido para conhecer a sua história. Começa aí por onde você quer começar mesmo. Oi, acho que cortou, acho que travou um pouquinho. Tá. Daqui a pouco, antes de continuar, daqui a pouco a Patrícia vai voltar e a Caris fica na classinha dela. Certo. Onde vocês estão agora? Então, Conta para mim onde vocês estão agora. daqui a pouco a Paty volta para ela continuar aqui com a gente. Mas, então, para começar, estamos em Cruzeiro do Sul, no Acre. Tem um cantor local, ele fala que ele é de lugar onde o vento faz a curva, né? Então, o Acre, onde nós moramos. Então, minha família, no caso, minha mãe, eu venho de Amazonas, de uma aldeia indígena, mais ou menos daqui dá 3 dias, baixando o Rio Juruá. Rio Juruá tem um município que chama Ipixuna, e de lá, mais 2 dias de barco para chegar nessa aldeia, onde eu moro, né? Só vai de barco ou de avião pequeno, onde a Missão Novas Tribos do Brasil trabalhava. E qual que é a cidade mais perto lá da tribo? E, na verdade, eu e a minha família, nós fomos alcançados pela Novas Tribos do Brasil, né? É Ipixuna. Ipixuna é uma cidade pequena no Amazonas, sudoeste de Amazonas. O pessoal da Novas Tribos trabalhava lá muito tempo. Hoje eles não trabalham por vários fatores. Mas então, desde criança, quando eu era criança, eles já estavam lá. Eu tive uma oportunidade muito boa, porque desde pequenininho ouvia do Evangelho, então eu vivia só na casa de missionários, na verdade. Minha mãe ensinava muito a aprender a língua, a cultura, trabalhava para eles, para ajudar. Então, desde pequeno, eu comecei a receber o alfabeto. Acho que cortou, acho que está travando um pouco o nosso vídeo. Você estava falando a respeito da sua mãe, acho que ela que ajudava eles, os missionários, a se culturalizarem na tribo, é isso? A gente está com uma dificuldade um pouquinho aqui com a internet. Vamos torcer para que melhore. Me interessar. Bira,
Tá cortando, a gente não está conseguindo te entender. Espera só um minutinho, vamos ver se a conexão melhora um pouco e a gente retorna aí a partir daí da sua história. Lembrando que agora eles estão lá no Acre, né? São 2 horas de diferença. Aqui são 20h10, lá são 18h10. Eles estão em Cruzeiro do Sul, como eles falaram, e vamos ver se ele consegue voltar aqui a conexão melhor, para que a gente possa conhecer um pouco mais da história dele. Já ia chegar na parte interessante, né? Até aqui ele compartilhou com a gente, então, que ele morava na aldeia, né? Ele é da tribo Pulina, e tinha um trabalho missionário das missões Novas Tribos lá. Pelo que deu para entender aqui, parece que não existe mais esse trabalho por alguns fatores, mas a mãe dele era quem ajudava os missionários a compreenderem melhor a cultura e trabalhava ali com eles. Até aqui da história a gente conseguiu pegar. Vamos ver se eles conseguem voltar, então, agora, para a nossa live, para continuar contando essa história para a gente. Missionário Bira, Ibijara e a Patrícia, eles são candidatos hoje da PMT, eles estão em processo final já para serem recebidos como missionários da PMT, que é a nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e eles têm um projeto bem interessante. Ele vai contar um pouco aí da história de vida dele, como ele foi alcançado pelo Senhor Jesus, como foi o chamado missionário dele, o que eles pretendem enquanto projeto. Agora conseguiram voltar. Vamos ver. Bira, a gente conseguiu entender aqui até a hora que você comentou que sua mãe é quem ajudava os missionários com questões culturais dentro da tribo. Agora você pode continuar a partir daqui. Tá. Agora vamos voltar. Então, os missionários trabalhavam muito tempo já lá na minha aldeia, como eu estava falando. E aí eles começaram a me alfabetizar na própria língua, porque eles já sabiam falar a língua, né? Porque a minha mãe ensinou eles. E aí foi na época que eu tinha interesse de, tipo, morar com eles. Era algo, eu via uma oportunidade de viver com eles. E naquela época era muito comum alguém morar com uma família. E nesse caso, essa família no caso, o missionário, ele era treinador de futebol. Então, ele já treinava a gente como criança na aldeia. E aí, o meu maior sonho era ser jogador de futebol. E aí, em TV e tudo. E aí, ele ficava falando, imagina um índio se tornando jogador de futebol. Aí, eles eram brasileiros, Bira? Perdão, te cortar. Eram missionários do Brasil? Eles são descendentes de alemães. Certo. Descendentes de alemães. E aí eu fui embora com eles, morar com eles. Imagina, no meio da selva, diretamente para uma cidade moderna, Curitiba, né? Quem diria que você foi para Curitiba com eles. Eles saíram da tribo, se mudaram para Curitiba e você foi com eles. Bacana. E aí E sua mãe deixou? Oi? Sua mãe falou, leva o menino. Ela disse, pega, leva, porque vai que dá alguma coisa. Você estava com quantos anos? Nisso, você estava com quantos anos? Eu tinha 12 anos. Oxe, meu Deus! Aí eu fui embora com eles, mas eu não sabia falar português. Isso era o maior problema. Eu não entendia nada. Nada mesmo. Ia chegar na sala de aula, eu lembro que na sala de aula a professora começou a falar para mim, olhava para mim, certamente ela me xingou, né? Porque eu não entendia nada. Nossa! E aí eu saía da aula frustrado, não entendia nada. E comecei a entrar em crise, porque a única família que me compreendia era essa família missionária, né? E aí eu simplesmente não queria mais viver na cidade grande. Do calor da selva para o frio de Curitiba, é isso? Foi.
Nossa, meu Deus. E aí a história de futebol não deu certo. Com 16 anos, a gente voltou para Campo Grande. Essa família já dirigia a igreja de uma denominação que chama Menonitas. Aí, aos 16 anos, eu comecei a assim, sentir vontade de que tinha algo especial para retornar no sentido de evangelismo, né? E aí, com 18 anos, eu decidi ir embora dessa família, mas não deu certo, eu tive que ir embora para a aldeia, voltei de Campo Grande para Amazonas, sozinho. Mas Passei deixa um eu só ano na entender uma aldeia. coisa. Nesse período você já tinha tido sua experiência de conversão? Você já tinha sido alcançado Já, pela já, graça já. salvadora? Eu me Que beleza. converti com 14 anos no acampamento para adolescente, lá em Curitiba mesmo, Hum, um acampamento que bacana. para adolescente. Uhum, Era uhum. uma experiência muito boa, adolescente cheio de vigor. Então, desde então, eu sempre sonhei ser missionário. Então, esse sonho de ser missionário foi desde 14 anos. Uau, muito bom. Então, aos 18, você voltou para a aldeia. Com 18 eu voltei para a aldeia, Hum, passei o ano na aldeia. Na aldeia não tinha contato com ninguém, era apenas o pessoal da aldeia mesmo. E aí foi um momento muito difícil, porque imagina um jovem só ser de crente numa aldeia onde ninguém entende o que é evangelho. Eu lembro que uma vez eu estava orando, eu saí para o mato, fiquei debaixo de uma árvore grande, me escondi e comecei a orar que Deus enviasse alguém para, pelo menos, ter um papo de cristão, né? Com a mesma linguagem e tudo. com a mesma cosmovisão, né? Hum. E aí, depois de algumas semanas, fiquei sabendo que a Asa de Socorro viria trazer alguns jovens para a aldeia. E esses jovens eram profissionais da área de saúde, né? E quando chegaram esses jovens, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Comecei a abraçar cada um deles e assim foi um momento maravilhoso, falando da mesma fé. Os meninos gostaram muito de mim também por encontrar alguém no meio da selva com a mesma fé. Né? Eles não esperavam? Eles não sabiam de você lá? Nossa, que demais. Eles não esperavam, não. E aí, na época, eles me incentivavam, assim, me motivavam bastante, tipo, através de carta, né? E aí tinha que ir até a cidade, esperando de que uma carta viria. Eles mandavam CD. E aí eles... o nosso contato era assim. Inclusive, isso motivou para ir para o Instituto Bíblico, né? Certo. E quando foi o Instituto Bíblico? Então, você falou que você passou um ano na aldeia. O que aconteceu depois desse um ano? Desse ano na aldeia, eu saí para trabalhar com... perdão. Eu faltava um ano para terminar o ensino médio. Aí eu inventei de ir embora para a cidade. No caso, eu queria morar em Cruzeiro do Sul. Em Cruzeiro do Sul, onde a gente mora agora, né? Em Cruzeiro do Sul não conhecia ninguém, não tinha parente. Realmente, o único contato que eu tinha era com um pastor da igreja de Estados Unidos, que ele já tinha sido missionário na minha aldeia, mas eu tinha pouco contato. O único contato era ele, né, pastor Duane. E aí eu cheguei aqui na cidade, eu lembro como hoje, eu saí da aldeia, uma rede de dormir, mochila nas costas, com R$20, fui embora para a cidade. Sem Isso contato pagava com o ninguém. barco? No R$20 barco. pagava o barco? Meu Deus. De sobra, R$20 de sobra. Aí eu Olha. cheguei na cidade, eu comecei a procurar um lugar. Eu lembro que eu aluguei um lugar pela fé, um lugar muito precário, onde tinha
onde rolava droga, prostituição, tudo o que você imaginar rolava. E era o jeito, porque minhas condições financeiras realmente eu não tinha. Então, eu saía na cidade com o facão atrás de cortar grama dos outros para me sustentar e pagar esse aluguel, né? Lembro que era R$ 80 mensalmente, né? Imagina R$ 80 mensalmente e olha para o lugar, né? Era feio, Imagino. banheiro comunitário e consequência disso, fiquei doente, peguei hepatite A, fiquei muito doente. Naquele ano eu não terminei ensino médio, eu tive que voltar para a aldeia, quase morri. No ano seguinte, voltei. Foi aí que eu conheci a Igreja Presbiteriana, onde nós somos membros. Aí, só que naquela época eu não era nem membro da igreja, eu andava na igreja, mas não era membro da igreja. E aí o pastor Duane, ele me conhecia, ele disse assim, vem morar comigo. E aí eu fui morar com ele, porque eu havia passado mal nos anos anteriores. Teve misericórdia de mim, eu comecei a morar com ele para terminar o ensino médio. Aí, no ano seguinte, ele fez uma carta para mim ir para o Instituto Bíblico da Missão Novas Tribos do Brasil, no sul de Minas. Instituto Bíblico Peniel, da Missão Novas Tribos do Brasil. Aí eu fui, sem igreja nenhuma, só ele assinando a carta e me manteve lá durante 3 anos. Aí o Instituto Bíblico começou a cobrar de mim que eu precisaria de uma igreja. Aí, já que eu conheci a presbiteriana daqui, aí eu entrei em contato com o pastor local e eu me tornei membro. Lá que as minhas aventuras começaram. Certo, certo. Vamos fazer uma pausa aqui, então. A Patrícia está aí, do seu lado? Tá. Estou aqui. Deixa eu conhecer rapidinho um pouquinho da sua história. Você vem de lar cristão, você teve uma experiência de conversão, como é que foi? Eu nasci em lar cristão, minha família é da Igreja Assembleia de Deus, então eu fui criada desde pequena, indo à igreja, ouvindo sobre o Evangelho, e aos 16 anos que eu realmente tive uma convicção de que eu tinha a minha fé pessoal em Deus, que não era a fé dos meus pais, né? Eu tinha aquela fé individual e parece que uma venda realmente, né, saiu dos meus olhos, eu senti aquela alegria da salvação. Para mim foi simultâneo. O chamado para a salvação foi simultâneo ao chamado missionário. Eu estava tão alegre, né, com aquela boa notícia que eu queria contar para todo mundo, eu queria espalhar. E aos 17 anos eu conheci um missionário da Novas Tribos que me convidou para um acampamento missionário nesse seminário, né, nesse Instituto Bíblico. E eu já estava orando que eu queria dedicar minha vida a levar, né, o Evangelho às pessoas que ainda não ouviram. E naquele acampamento de desafio missionário foi quando eu entreguei a minha vida para missões. E no ano seguinte eu fui enviada pela minha igreja, pela Assembleia de Deus, e fiz os 3 anos de Instituto Bíblico lá. E para mim nunca foi nada sobrenatural. Realmente a Bíblia mesmo me desafiou. E um versículo que falou muito forte comigo era sobre deixar pai e mãe. Que essa renúncia é difícil, né? Mas a Bíblia promete que aquele que deixa pai e mãe vai ganhar tanto nessa terra quanto na vindoura, né? Então, isso me desafiou muito. E foi lá que eu conheci o Bira. E aí a nossa história se tornou uma. Aí começa a caminhar junto a historinha. Mas me conta uma coisa aqui, Paty. Eu me lembrei na igreja presbiteriana. Certo. Mas você foi para a missão Novas Tribos já pensando em missões com indígenas? Ou foi depois do Bira que você teve esse direcionamento? Então, o treinamento da Novas Tribos é focado em evangelização de povos tribais. Então, eu recebi o desafio no acampamento, o desafio missionário, de me envolver com esses povos tribais. Então, quando eu decidi ir para o Instituto das Novas Tribos,
automaticamente, né, a gente já estava num treinamento para trabalhar com o povo tribal. E ao conhecer o Certo. Bira e se casar com ele, Deus foi confirmando, né, esse chamado para os indígenas. Muito bom, muito bom. Então, a partir daí, vocês começaram a desenhar um projeto, como que foi? Aí vocês se casaram, acabaram o instituto, e a partir de então? Nós nos casamos depois que o instituto acabou, que havia uma Certo. regra, né, que a gente só poderia se casar depois que as aulas acabassem. E aí, logo que nós nos casamos, nós tínhamos desejo de continuar um treinamento transcultural. Pode falar. E o Bira sempre teve esse desejo de voltar para o povo dele, né? Certo. Muito bom. Então, depois do treinamento, depois do casamento, a gente se mudou para Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, onde tem a sede do Complei. Complei é Conselho Nacional de Pastores, Líderes Evangélicos Indígenas. O nosso plano era ajudar lá por um ano. E aí depois a gente iria trabalhar com novas tribos, né? Foi naquele ano a gente descobriu que a Paty estava doente, tem uma doença que chama doença de Crohn, infecção no intestino. E aí os planos começaram a mudar e o sonho de trabalhar com novas tribos também mudou e começamos a procurar uma outra agência missionária, como o EC, e lá com a UEC a gente estava quase certo, e aí de repente, na época, o líder lá era o Cássio, né? Cássio começou a conversar comigo que eles não abririam o campo na área onde a gente queria, no Acre, né? Só abriria na região de Amazonas, mais ou menos 900 quilômetros de onde a gente mora, com um povo diferente, com a língua diferente. Eu falei para ele, Cássio, sinceramente, eu não quero, infelizmente, eu não tenho vontade de trabalhar para lá. Eu quero trabalhar com um povo que eu já conheço e já falo a língua e conheço a cultura. E ficamos já tem todo assim. o know-how, né? Ficamos assim, e aí, de repente, o meu pastor, conversando com ele, o conselho sugeriu que eu fizesse esse seminário, porque até lá eu havia feito apenas Instituto Bíblico, e naquela altura tinha muitas decisões, e eu já estava fazendo convalidação de curso pela Sul-Americana para se tornar bacharel em teologia, e aí eu fiquei naquela fase se eu vou para o seminário, ou não vou, ou fico com só faculdade teológica, e decidi ficar apenas com faculdade teológica, e um pastor daqui da nossa região me aconselhou que fizesse CPO. Tudo bem, então eu faço. Então eu comecei a fazer, e a gente estava quase Vamos explicar para o pessoal. Vamos explicar para o pessoal aqui o que é o CPO. Tá, pode para quem nos assiste. Não, se você quiser, fica à vontade. É o curso de preparação de obreiros, né? Oferecido isso. pelo IBEL, é isso? Que E acontece em janeiro. IBEL, né? Durante as férias. Em patrocínio, acontece 3 módulos, seria 3 anos, né? Cada mês de janeiro acontece lá em Patrocínio, na sua terra. O curso, na verdade, é bom. Você tem tarefa por ano inteiro, você vai estudar em casa, entrega tarefas, provas, e aí a aula presencial durante o mês, todo mês de janeiro. Aí eu fiz, e aí eu tinha contato com a PMT apenas pela internet. Eu enviava e-mail, ninguém respondia, sério. E aí... Opa, ó, puxão de orelha aí. Alguns anos atrás isso, vai. E aí, um dia eu encontrei um colega que ele falou, mais uma vez, da PMT, e aí, finalmente,
comecei a entrar em contato com a missão e eles começaram a mandar alguns critérios. E aí compartilhei com minha esposa e eu disse, vamos trabalhar com a PMT, porque a agência da própria denominação seria melhor no nosso caso, né? E foi assim que começou a nossa história com a PMT. Agora só falta estágio para a Paty, mas então vocês já cumpriram os 16 módulos, porque para quem não conhece, a PMT tem um curso, né, oferecido, são 16 módulos, né, 16 disciplinas estudadas e um estágio transcultural obrigatório, é isso mesmo, né? Isso, a Paty vai explicar. Certo. Então, todo missionário que quer ser missionário da PMT tem que ter um curso teológico da denominação. O Bira, no caso, fez o CPO. E também precisa fazer o curso transcultural, 16 módulos. A esposa tem que fazer 3 módulos e participar do estágio junto com a esposa. E cumprido esses pré-requisitos, o missionário está apto a ser recebido como missionário da PMT. E a PMT tem o foco de trabalhar com campos transculturais, que são plantações de igreja que vão além da nossa língua, né? Que a gente acaba tendo que enfrentar barreiras linguísticas, geográficas e também culturais. Certo. Então, para vocês, falta agora só o seu estágio, certo? O Bira já cumpriu o estágio dele e agora falta o seu estágio. Agora falta só o meu estágio. E aí, sendo recebidos pela PMT, qual é o projeto de vocês? O nosso projeto, atualmente, ele tem 2 alvos. Ele tem um alvo Culina. Nós temos o objetivo de plantar igreja nas aldeias Culinas, no estado do Acre. E também temos o projeto de tradução e adaptação de lições para o evangelismo na aldeia. E o outro, a outra área que a gente quer atuar também no Acre seria nas aldeias próximas à cidade e com os indígenas urbanizados, oferecendo treinamento de liderança nas igrejas, nas aldeias que já possuem igrejas, treinamento de discipulado para os cristãos novos. Esse trabalho seria feito em português, porque são muitas etnias e nós trabalharíamos em português com os indígenas que já estão em processo de urbanização. Certo. Os indígenas também queremos atuar na área social, na área de capacitação profissional, para que esses indígenas, ao se instalarem na cidade, possam atuar também no mercado de trabalho, evitando assim que eles fiquem marginalizados. Bacana. Muito bem. O povo Culina são mais ou menos quantas pessoas? Quantos Culinas? Então, os Culinas, eles vivem no Acre, no Amazonas e no Peru. No total, 5.000 e pouco. Agora, total das aldeias, eu não tenho ideia. Eles vivem na região de Purus, Alto Purus, Rio Envira, Rio Tarauacá e no Rio Juruá, que é a Barra de Juruá, né, na região de Amazonas. E como é que esse trabalho de evangelismo é executado dentro da aldeia? Então, no nosso caso, vai ser diferente, mas agora eu vou falar sobre como acontece o trabalho nas aldeias, tá? Bom, primeiramente tem que aprender uma língua, né? Porque, no caso, se você não sabe falar a língua deles, é meio complicado de falar do evangelho para eles. E aí, primeiro seria como fazer a aquisição linguística. Como faz a aquisição linguística? Você faz curso de linguística, e aí, nesse caso, para aprender uma língua nativa, você não tem informações dessa língua nativa. É você mesmo que vai desenvolver o seu trabalho, aprender sozinho, formar dicionário,
tentar aprender de qualquer forma e descobrir como é falado, né? Por exemplo, tonalidade e tudo mais. E aí, segundo o estudioso, fala que dentro de 4 anos você consegue aprender e dominar bem. Se você pega firme, mais ou menos 8 horas por dia estudando. E aí, depois disso, a gente tenta fazer análise cultural. O que é espiritual, o que não é espiritual, o que é bom, o que não é bom. Porque, a partir disso, para aplicar o Evangelho, contextualizar o Evangelho, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente acha que não é espiritual e, de repente, pode misturar algo espiritual do mundo deles, né? Então, Eles compreendem de outra forma, né? Compreendem, às vezes, de outra forma, né? Mas essa questão da língua, isso é mais para a Patrícia, então, né? A Paty, eu também... Ou você vai ter que dar uma reciclada também. Tem que olhar um pouquinho. Eu estava, na verdade, esse dia estudando sobre isso, né? Porque, por exemplo, na fenomenologia da religião, a gente estuda forças espirituais, seres espirituais, né? Para descobrir, inclusive na igreja local. Eu sempre olho e aplico para a igreja local, né? Se realmente a pessoa está entendendo o evangelho ou não, né? Se a gente não fizer isso, a gente vai criar crente nominalista religiosos, né? Sim. É muito bom. Assim, a gente tem só falando da metodologia, né? A gente escolhe essa metodologia porque mesmo que, às vezes, alguns indígenas falam português, o português deles é superficial. E as questões espirituais são questões profundas. Então, é necessário apresentar o evangelho na língua materna, né? Na língua do coração, que a gente fala. E tendo esses cuidados, o missionário transcultural, ele está evitando que essa igreja caia em heresias, em sincretismo, né? O sincretismo é pegar a religião animista e misturar com o evangelho. Um exemplo claro no Brasil de sincretismo é o candomblé, que ele é a Umbanda também, né? Que eles misturam religiões africanas com catolicismo. Então, esse é um perigo muito grande na aldeia, por isso que o missionário na aldeia precisa ter todo esse cuidado de aprender a língua, analisar, fazer a tradução direitinho, para que os indígenas entendam de verdade, né, o evangelho. Entendi, muito bom. Nós temos uma pergunta aqui de um irmão da igreja, que é um presbítero, o presbítero Zolimar, a vocês, vocês planejam algum projeto com crianças ou sabem de algum projeto que esteja em andamento lá na tribo de vocês ou alguma tribo ali próxima? Tá, essa pergunta eu vou passar para a Patrícia, porque ela está responsável para essa área, tá bom? Entendi. Opa, existe a área, então. Então, como todo trabalho evangelístico, as crianças são sempre o foco, né? Porque até o lema da APEC diz, né? Uma criança salva uma vida inteira para Jesus. Então, o nosso projeto tem foco também em crianças. Inclusive, a gente tem um projeto que a gente quer fazer uma Bíblia infantil ilustrada em Colina. E isso seria um dos primeiros passos nossos, né? Ao entrar na PMT e começar a trabalhar com eles. E eu já venho desenvolvendo muitos livros didáticos em Colina, que eu tenho usado para alfabetizar minha filha e também queremos usar na aldeia para alfabetizar, porque não adianta traduzir a Bíblia se as crianças não estão aprendendo a ler. Então, muitas vezes as crianças não são alfabetizadas, e aí cabe ao missionário também atuar nessa área social de alfabetização das crianças. Que bacana. Você já é fluente em Colina, Paty? Não. Como é que tá? Tá caminhando. Nível 1 só. Tem que ter imersão, né? Não adianta. Você tem que passar realmente um tempo na aldeia, né? Muito bom. Eu vou fazer mais uma pergunta, tá? Eu fiquei curiosa. Bira, a gente sabe algumas questões com a FUNAI, às vezes, de entrar missionários e tudo mais.
sendo você nativo, você teria alguma dificuldade de voltar para sua própria tribo como um missionário perante o FUNAI ou perante algum outro órgão governamental? Bom, tem uma história muito interessante. Logo que a gente chegou aqui para dirigir congregação, o meu objetivo também era, pelo menos, ir uma vez por semestre numa aldeia que querem trabalhar no Alto Envira. Eu estava numa cidade chamada Feijó. Lá encontrei um antropólogo. Esse antropólogo é um dos piores antropólogos do Brasil. Encontrei com ele, ele sabia que, assim, para os irmãos conhecerem, inclusive orar por ele, ele, assim, é um homem que, infelizmente, trava muito a obra missionária no Brasil. Ele está em segundo lugar, né, desse movimento de não evangelizar os indígenas. Ficou sabendo que eu estava na cidade e foi me procurar, querendo descobrir quem era eu. E aí ele conversou comigo, eu falei para ele que eu era missionário. E aí ele olhou para mim: quem que vai impedir indígena com esse tipo de religião? Aí eu pensei, poxa, é Deus que está abrindo portas. Mas, por outro lado, a gente sabe que quando o inimigo age, não importa se é indígena capacitado e tudo, a gente sabe que o inimigo pode fazer de tudo para fechar as portas, né? Mas, por outro lado, tem uma facilidade enorme sendo indígena para entrar numa aldeia, em qualquer lugar. Por exemplo, ontem mesmo o pessoal da área de saúde indígena me ligaram pedindo socorro para ajudar na tradução, a ajudar eles numa casa aqui numa cidade vizinha chamada Maço Lima, tem uma casa de hospedagem de indígena e que ninguém entra. Eu fiquei tão feliz. Foram eles que vieram atrás de mim, me levaram lá, eu tive oportunidade de entrar, conversar com todo mundo. Então, Olha, é uma que beleza. facilidade que temos, graças a Deus. Que beleza. E em questão do casamento de vocês, como que vocês esperam que a Patrícia vai ser recebida assim na tribo? Você acha que vai ter alguma dificuldade ou a sua cultura recebe bem o casamento com outra cultura? Como que funciona isso daí? Cacá, na verdade, na minha família já tem uma mistura muito grande já. Eu tenho uma irmã que é casada com um alemão. Depois você me manda foto dos filhos. Fiquei curiosa agora. Depois você me manda foto dos filhos deles, que eu fiquei curiosa agora. Eu tenho um cunhado que ele é nascido. A mãe dele é de Oriente Médio. Ele nasceu em Letônia e foi criado na Alemanha e casou com a minha irmã. Então, eles têm uma cultura totalmente misturada. E a gente veio de uma família assim, por exemplo, e aí o povo já entende um pouco, mas já tem uma certa discriminação. Eles têm discriminação com nossos filhos, lá na aldeia. Eles falam filho de cariú. Eles já falam filho de cariú. Filho de cariú. Cariú é uma linguagem local aqui da região para não indígena. Branco, certo. Se chama de branco. Por outro lado, no caso, por exemplo, sendo homem, não tem tanto preconceito, porque ela é minha esposa. Agora, no caso das minhas irmãs, que sofrem mais, porque os maridos delas não são indígenas, né? Aí tem um certo preconceito. E com os filhos, ainda mais, porque os filhos ficam sem identidade. Por exemplo, a gente está ensinando a Caris a falar culina, e ao mesmo tempo está aprendendo português. E aí chega na aldeia, ela vai pensar, sou indígena ou é não indígena? Então, as crianças, normalmente, elas entram em crise, e ainda por cima, o pessoal local da aldeia começa a ter preconceitos,
e chega na cidade também tem preconceito com os indígenas, e aí, coitado, da criança fica perdida. É filho de terceira cultura que eles chamam, né? Mas nós vamos orar para que o Senhor diminua essas diferenças culturais, né? Que ela consiga passar por isso com suavidade. Sim, vai ser a nossa oração para o Senhor. Nós estamos caminhando aqui para o final da nossa live. Eu queria dar espaço para que vocês deixassem uma mensagem para a nossa igreja, né? Que vocês fizessem aí uma saudação final. Ao final eu vou chamar o nosso pastor também, o pastor Márcio, para que faça parte aqui da nossa live, que possa orar pela vida de vocês, né, também pelo despertamento de quem estiver assistindo essa live conosco, para acompanhar mais de pertinho o trabalho de vocês. Então, vocês fiquem à vontade aí para deixar essa saudação final para a gente. Tá, eu vou pedir para a Paty falar, depois eu finalizo. Certo. Como desafio final, eu gostaria de deixar para vocês os desafios dos campos indígenas brasileiros. Né? São mais de 320 povos diferentes, que falam 280 línguas diferentes, e pouquíssimos desses povos possuem Bíblia traduzida, presença missionária, igreja plantada. Muitos desses povos ainda estão sendo escravizados por religiões e estão mesmo a passos largos do inferno. Deus tem nos chamado para cumprir esse desafio de evangelizar os povos indígenas. E nós queremos convidar vocês para que vocês sejam parceiros nessa obra do Senhor, que a obra não é nossa, a obra é do Senhor. E você pode ser nosso parceiro orando por nós, orando por todos os missionários que estão envolvidos nesse trabalho difícil, que é trabalhar nas aldeias. E você também pode ser nosso parceiro indo até os campos que já estão brancos, né, para a colheita. Deus, com certeza, pode usar a palavra dele, usar a vida de muitos missionários para te desafiar, para te chamar, para que você se envolva ativamente na obra do Senhor. E se você tem esse desejo, né, procure a liderança da sua igreja, peça ao seu pastor que te direcione, te oriente, e não, não hesite, não tenha medo em dizer sim ao chamado do Senhor, porque quando ele chama, ele capacita, e ele tem nos sustentado, nos capacitado e tem nos ajudado a lidar com todas as dificuldades, inclusive as renúncias, né, que a gente vive no campo missionário. Deus tem sido muito presente entre nós. Então, nós queremos desafiar vocês a se envolverem com a obra missionária indígena. Amém. Para finalizar, Cacá, assim, quando eu era adolescente, a gente encontrava muitos missionários que falavam nas igrejas e só falava dos problemas ou necessidade, no sentido de que falta de sustento, passando necessidades em todos os aspectos dessa vida que o pessoal passa. Na minha visão, quando tive chamado missionário, eu achava que uma vida missionária era uma vida sofrida. Tudo que era missionário que passava nas igrejas onde eu ia, só falava dos problemas. Isso me deixou meio que frustrado no começo da minha adolescência, mas agora provando de que a obra missionária não é daquela forma que o pessoal transmitia naquela época, é uma felicidade enorme. A obra missionária não é dessa forma. A obra missionária é uma alegria. Imagina você servir o reino de Deus, a trabalhar para o reino de Deus é maior privilégio que a pessoa tem. E Deus, através da sua graça, através da sua misericórdia, por exemplo, ele nunca deixou faltar em nossas mesas. Isso é prova dele. Deus nunca deixou algo de não acontecer. Deus, quando realmente tem plano para os filhos, ele vai sustentar. Independente das coisas que acontecem
em nossas vidas, Deus é muito fiel e justo e vai nos sustentar. Até agora, Ele está nos sustentando. Estamos aqui dirigindo a igreja local, uma congregação. Nós vimos a prova do amor dele em nossas vidas, né? Nós trabalhamos com uma congregação e é uma congregação que necessita de trabalho, mas assim, nossos planos é sempre voltado ao povo indígena. Então, a gente sabe que no povo indígena também iremos passar essa fase, né? Como na congregação. Bom, eu queria falar para os pais, na verdade, para aqueles, no caso, caso seus filhos tiverem chamado missionário, não deixe que, assim, não desanime ele, para falar a verdade, porque a partir quando você desanima ele, você é o culpado da pessoa de não ir. Deixa seu filho servir ao Senhor, deixa seu filho ser feliz na obra do Senhor, porque nesse mundo existe felicidade, mas felicidade temporal. E em Cristo, na obra dele, teremos uma felicidade atemporal. Então, a obra missionária é algo maravilhoso. Muito bom, uma palavra muito boa. Nós queremos agradecer muito a presença de vocês nessa live. Tenho certeza que quem está nos assistindo foi edificado pela história de vocês e por esse brilho nos olhos, né, para falar da própria tribo, para falar da missão em geral. A gente tem muito a agradecer a vocês, viu, por terem aceito esse convite. E eu quero chamar, então, o nosso pastor Márcio, que participe aqui conosco nesse momento e que possa fazer aí uma oração, considerações finais, uma oração final pela vida dos irmãos, por essa obra, pelo projeto que a gente acabou de conhecer e que a gente vai continuar acompanhando, viu? Amém. Muito bom. Boa noite, pastor. Boa noite, né? Primeiramente, é uma alegria conhecer mais um casal da fé, um casal de Deus que está aí proclamando o Santo Evangelho, né? Esse Evangelho transformador mesmo. Então, quero deixar sempre um verso bíblico para vocês, e está em Apocalipse, capítulo 7, e a partir do verso 9 e 10 diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia lugar, de todas as tribos, nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa passagem é um cumprimento dessa obra que nós, como igreja, estamos fazendo, né? O povo de Deus, a igreja do Senhor, todo crente, ele tem esse papel, né? No meio dessas lives missionárias, o nosso desejo é que o Espírito de Deus, pelo testemunho de vocês missionários, alcance esse despertamento, essa consciência de que todo crente, a começar pelo pastor, todo crente, ele tem que ser também um missionário, né? Um missionário. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós louvamos a Deus que ela vem sofrendo esse movimento para que torne-se dia a dia uma igreja mais envolvida com missões, né? E prova são a vida de vocês que estão, né, se dispondo, abrindo mão de sonhos, abrindo mão de conforto, né, envolvendo toda a família
deixando familiares, para levar esse evangelho de Cristo a tantas outras pessoas, não é? Isso é porque nós cremos que aquilo que a Escritura nos fala a respeito do nosso Deus é verdade. E nós cremos que esse evangelho ele também é poderosíssimo. Nós somos provas incontestáveis de que esse evangelho transforma. Esse evangelho, ele é mesmo esse dínamo de Deus que vai arrebentando as portas do inferno, as ameaças de morte que há, trazendo vida e a vida em abundância. Então, Bira e sua esposa, louvo a Deus pela sua vida, e eu espero em Deus que vocês sintam acolhidos pelo Santo Espírito de Deus, sintam-se também acolhidos pela a Igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, e também, principalmente, a Igreja Presbiteriana Jardim Vitória. Tá bom? Eu agradeço a participação de vocês. De alguma forma, isso vem a somar com esse mover de despertamento à nossa querida igreja aqui em Belo Horizonte, e certamente aqueles que estão também nos ouvindo. Bom, eu quero orar pela vida de vocês. Eu creio que o Senhor, que conhece todas as coisas, né, pode trazer algo abençoador para a vida de vocês. Bom, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero render-te graças, porque o Senhor continua operando, realizando neste mundo tão carente, tão perdido, o anúncio, o convite para a salvação. E nós nos sentimos gratos, mas também privilegiados, porque outrora o Senhor escolheu a tua igreja para ser a proclamadora desse evangelho cristocêntrico, esse evangelho transformador. Esse evangelho que está sendo levado ao grego, está sendo levado também ao indiano, tem sido levado aos índios, aos nossos índios. Ó Pai, graças rendemos ao Senhor, que tem suprido a tua igreja com homens e mulheres dispostos a dar a sua vida para que este evangelho chegue às aldeias, chegue em lugares tão remotos. Mas também, Pai, queremos, diante desta live de hoje, suplicar que o Senhor levante crentes que estão agora nos ouvindo, irmãos e irmãs, para ajudar esses irmãos lá no campo missionário, diante das suas necessidades básicas, mas das mais especiais. Que o Senhor, Pai, ajude-os, que o Senhor toque corações que estiverem ouvindo essa live de hoje. Mas que, acima de tudo, esse casal com a sua filha sintam-se, Pai, fortalecidos por Ti, sintam-se amados e ainda mais motivados de anunciar este evangelho transformador. Fortaleça-os, os ajude, abençoe, pois é a oração que fazemos, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que é o Senhor da nossa fé. E é o nome dele que proclamamos. Amém. Deus abençoe, viu, irmãos? Uma boa noite para vocês. Tá? Obrigada. Boa noite, gente. Até mais. Deus abençoe a todos.